Olá, tudo bem? Olha só, eu vim trazer para vocês aqui um recadinho e contar um sonho que eu tive, na madrugada de sexta-feira, da semana passada, Hoje é 7 de agosto, no dia 31 eu tive um sonho e quero contar esse sonho para você. Mas antes do sonho, eu quero contar para você uma experiência que aconteceu comigo. Olha só. A palavra de Deus diz assim, Jesus nos deu uma ordem e de pregar o evangelho a toda criatura, né? Isso é o mandado de Jesus. Então, temos que falar de Jesus para todo mundo. Uma certa vez, há mais de 20 anos atrás, eu ainda morava lá na Bahia, Eu e minha irmã Elisa, nós fomos, na casa de um senhor de manhã bem cedo, e ao chegarmos lá, ainda era 6 horas da manhã. Antes de saímos mais cedo, Mas quando chegamos lá eram umas 6 horas. E quando nós chegamos lá, que chamamos ele veio nos atender, ainda limpando os olhos ainda, e falou assim: gente, eu acabei de ter um sonho. Eu sonhei que chegava aqui duas mulheres. E uma dessas mulheres tinha uma luz muito brilhante. Só que até então eu não sabia de nada, não entendi qual o significado daquele sonho. E dias depois, minha gente, entrou alguém naquela mesma casa e tirou a vida daquele homem, assassinaram aquele homem. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para ele e eu perdi essa oportunidade. Então hoje, quando acontece uma cena dessa, assim, tipo assim, uma situação, eu não perco mais a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. A semana passada, na terça-feira, eu e meu esposo, nós fomos visitar um senhor, que estava doente, e ao chegarmos lá, eu preguei para ele, Eu preguei para ele falando que aquela passagem que Deus mandou Isaías falar para o rei Ezequias, colocar a casa dele em ordem, e aí eu falei para ele, eu fiz o apelo, ele disse que aceitava Jesus, e de repente fizemos duas orações. O meu esposo fez uma oração e eu fiz outra também. Na minha oração eu pedia para Deus colocar o nome, perdoar os pecados dele, colocar o nome dele no livro da vida, e que quando Jesus voltasse, todos nós pudéssemos ir ao encontro dele. Tudo bem, isso foi na terça, quando foi na quinta-feira ele faleceu. E na sexta-feira à noite eu tive um sonho, que eu vou contar para você agora. O sonho foi assim: sonhava que eu estava na casa da minha irmã e de repente o meu cunhado chegava, me chamava, me saía me puxando e dizia que era para eu ir lá, que tinha uma família conhecida nossa, que estava o quê? A casa estava alagada, inundada de água. E eu saía correndo e aí falava para essa família. Só que eles não estavam nem aí, a água estava lá enchendo a casa, mas eles não estavam nem aí. E de repente eu dizia, gente, saia, que isso tudo vai inundar. E do lado da casa dessa família tinha um rio, o rio já estava quase inundando, tinha um muro e já estava passando. E de repente a água começava a vir, inclusive meu cunhado e outras pessoas estavam se afogando. E Deus me dava Deus me dava uma força tão grande que eu conseguia puxar ele, salvar ele e outras pessoas. E nisso eu saía correndo, passava em uma casa, havia duas senhoras, eu dizia, senhoras, vamos sair daí, que tudo isso aqui vai se acabar. Só que, além da idade, elas também não estavam se preocupando muito. E aí eu dizia, vocês não querem, vou me salvar. E descia correndo uma ladeira. De repente, quando eu chegava lá embaixo, havia uma escuridão, muita gente, inclusive uma irmã da nossa igreja estava, sabe o quê? Toda atordoada, toda desorientada, pedindo informação a uma e a outra, e eu dizia, vamos, mas ninguém dava atenção. Aí alguém chegava e dizia assim, olha, Bilal fez uma casa lá no alto. E ali eu subia. Quando eu chegava lá, a porta já estava se fechando. E ali, de repente, eu empurrava a porta um pouco e eu entrava tipo uma cobra, me enrolando para eu me salvar. E aí, com muita dificuldade, eu conseguia entrar. Quando eu olhava do lado, tinha uma janela de vidro, ali eu via um monte de água vindo, inundando tudo, carregando tudo que vinha pela frente, carregando pessoas, carregando tudo. E aí o que acontece? Já eu ficava triste, mas eu disse, fazer o quê? Eu prosseguia. Quando eu chegava lá, passava aquele corredor, quando eu chegava lá na frente, tinha muitas mulheres, tinha um jardim bonito e um trenó com as 3 mulheres, com um véu todo de branco. E de repente tinha um homem, que todo de branco também, que entrava ali também.
mas alguém começava a interrogar: por que você entrou aqui? Ninguém te convidou? Por que você entrou aqui? E ali eu despertei do sono, não vi o final do sonho. E aí eu falando para minha mãe falou assim: Giovânia, esse sonho tem tudo a ver com o apelo que você fez. Aquele sonho representa o quê? Aquele homem representa o quê? Que aquele homem, de última hora, aceitou a mensagem. Não quer dizer que ele está no céu, porque a Bíblia não fala isso. Quer dizer o quê? Que Deus aceitou ele, o quê? Ele deu a salvação dele. E que quando Jesus voltar, ele vai ser o que? Ressuscitado para a vida eterna. E eu tirei a conclusão que é verdade. Eu fiquei muito feliz com esse sonho, né? Tem gente que não acredita em sonho. Tem sonhos que às vezes por nossa cabeça está com tantas coisas, né, com os pensamentos, mas existem sonhos espirituais. E os sonhos espirituais, muitos são muito reais, são real. Eu acredito, entendeu? Então, eu quero dizer para você, meu amigo, meus irmãos, você que tem acesso à palavra de Deus, você que serve a Deus, não perca a oportunidade. Fala do amor de Deus para as pessoas. Quando alguém senta ao seu lado, quando alguém tem contato com você, é porque Deus quer que você fale do amor dele para essas pessoas, entendeu? Seja num médico, você está sentado lá esperando a sua consulta, seja dentro do ônibus, seja onde for, fala do amor de Deus. Tem um doente, faça o apelo. Sabe por quê? Porque às vezes aquele vai ser o último dia de vida que aquela pessoa vai ter, tá bom? Jesus conta com você, tá bom? E você vai ter o que? Vitória, porque a Bíblia diz o quê? Que nós estamos o quê? Salvando pessoas e a nossa salvação também é certa, tá bom? Um abraço.